Tá, vamos Tem voltar. uma pergunta aqui no chat que eu achei bem interessante, que é do Everton Esteves. Ele perguntou aqui: Mago Lamon, o monoteísmo surgiu com o zoroatrismo? Zoroatrismo. E aí, eu já vou emendar no negócio que eu vi lá no seu Instagram, Lamon, que foi quando você falava sobre Star Wars. E muitas pessoas ligam ali Star Wars com zoroatrismo, né? Como é que você conta isso aí? Sobre o monoteísmo surgiu com o zoroatrismo? Você tem coragem de falar de Star Wars e zoroatrismo? Você não tem coragem de falar de zoroatrismo em Fred Mercury? Eu gosto do Fred Mercury, mas eu prefiro Star Wars. Olha, o Star Wars ele é muito interessante porque ele é baseado na filosofia Sufi, que são os místicos islâmicos, e numa teoria da antropologia chamado O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. O diretor e o autor, o George Lucas, ele teve contato direto com essas duas, né, a tradição Sufi e o conhecimento acadêmico, e ele buscou então criar uma coisa que é fantástico, né? Os primeiros Star Wars, que é basicamente o quê? Um faroeste espacial com samurais e espada laser. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho muito moderna. bom. É muito bom, né? E a dualidade que existe. Não, ali, e assim, a forma de a força ser uma divindade descaracterizada, né? Não tem um personagem, não né? tem, é uma coisa perene, que serve o bem, serve o mal, depende de quem está em contato com ele. O zoroastrismo, ele é uma religião praticada ainda nos dias de hoje, sobretudo no Irã, mas se perguntar para um historiador da religião sobre o judaísmo e o cristianismo e o islamismo, ele falaria assim, 80% dessa religião é zoroastrismo. Se você for cristão, 80% era o zoroastrismo e 20% platonismo. Aí você chega ali naquela ideia. Mas eu não posso discordar se entendermos o que a história nos diz a respeito da formação religiosa. Sobretudo, a gente tem que colocar em momentos diferentes. Primeiro, os israelitas. Segundo, os hebreus. E terceiro, os judeus. Quarto, os cristãos. São grupos muito próximos, mas cada um muda um nome e características no momento do tempo. Há 3.000 anos atrás, quando tinha o reino de Israel, aquele povo seria chamado israelita. Essa cultura, essa religião de Israel é muito diferente do judaísmo de hoje, porque eles não eram monoteístas. Eles eram politeístas nesse momento. Por isso que tem ali a deusa Xerá, tem o deus Jeová, tem o deus Seraf, mas eles acreditavam que Jeová era o chefe de um panteão. Essa religião, ela não surgiu espontaneamente, na verdade ela está dialogando com uma religião anterior a ela, que é a religião canaânica, e ugarítmica, na qual El é o chefe do panteão e ele tem a esposa Asherá, e esse casal divino tem 70 filhos. Aí vai nascer a base da cabala dos 72 nomes divinos. O casal divino, El e Asherá, e seus 70 filhos. Esse conjunto de 72 eram chamados Elohims. Elohim significa os poderes ou os governantes. Então quer dizer que eram seres espirituais que governavam aquela localidade, e cada Elohim governava uma cidade, um campo, uma montanha, tinha um tipo de culto especial. Esses Elohims tinham uma pequena guerra, uma pequena disputa entre eles. O termo Elohim depois vai virar um sinônimo para divindade. Quando tem essa transição, sai da religião de Canaã, porque vai ter perto no ano de 1600 a.C., uma coisa que é chamada Idade das Trevas. O mundo entrou em colapso há mais ou menos então 3.600 anos atrás.
parece que os arqueólogos não têm certeza, mas teve um colapso ambiental no mundo. Talvez um grande vulcão explodiu, uma civilização sumiu, que era a civilização minoica, baseada na ilha de Creta. A ilha de Creta ela tá no meio do caminho do Egito para a Grécia e para o Jerusalém. Uhum. Esse povo começa a invadir, de Creta, começa a invadir essas terras próximas, e eles são bárbaros e destrói tudo, chamado povos do mar. Nesse momento, acaba a religião matriarcal, e ela passa a ser uma religião patriarcal por causa da presença da guerra. E vai acontecer a Revolução do Bronze. Começa a usar bronze para fazer metal. Nesse momento, a religião que era baseada em Asherá, que era uma religião camponesa da fertilidade, o culto era árvores. Então era um jeito muito simples de cultivar. Ia para cima da montanha, lá eles colocavam um altar, que era literalmente um lugar para queimar incenso, e onde tinha 2 árvores era a presença de Asherá. Isso aí vai ser transformado devido à presença da guerra. Então vão começar a ter líderes que eram sacerdotes guerreiros. E aí começa a mudar a própria religião, porque religião e Estado era uma coisa só até 100 anos atrás, gente. Então, assim, muitos líderes religiosos eram os líderes políticos de fato. Nesse momento, começa a ter uma transformação do politeísmo para a monolatria. Monolatria é o seguinte: você reconhece que tem muitos deuses, mas você escolhe um só para cultuar. E nesse momento da monolatria, por algum motivo, um desses 72 Elohims, ele começa a ser mais cultuado do que os outros, que é Jeová. Jeová é um Elohim do trovão, da tempestade, da guerra. Da guerra, né? Ele surge primeiro no deserto da Arábia, ele não é original ali da região de Jerusalém. O primeiro registro que tem é no Egito, e ele é associado aos hebreus que estavam lá trabalhando. E devido a essa natureza guerreira desse contexto, o culto a Jeová vai aumentando, e nesse momento que sai do politeísmo e entra para a monolatria, Jeová toma o lugar no panteão de El. É como se Jeová e El se fundissem, virasse uma coisa só. Antes, El era o marido de Asherá, depois passa a ser Jeová. Com as inúmeras guerras que estão tendo ao longo de 1000 anos naquela região, religiões e culturas vão ser fundidas, e acontece o fenômeno, então, do monoteísmo. Esse monoteísmo faz com que esse Jeová incorpore as características de todos os 72 Elohims e virasse, então, um grande deusão. Tinha tudo nele, entende? Antes era dividido, agora é uma coisa só. E isso acontece especialmente quando esse povo hebreu foi escravizado pelos babilônicos, porque a vida dos hebreus ali não era fácil, não, porque eles estavam no meio de 3 impérios. Eles eram tipo um estado tampão. Tinha 3 impérios muito grandes: o egípcio, o babilônico, e acima tinham os gregos, depois tinham os hititas, né? Que sempre vão, quer dizer, primeiro os hititas e depois os gregos, que sempre estão ali oprimindo esse povo. Aí, nesse momento que eles são conquistados pelos babilônicos, o Jeová vai tomar todas as características do deus da Babilônia, que é Marduk. Sim, exatamente. Senhor dos Exércitos, é o título de Marduk. Interessante. E o Gênesis absorve muito do Enuma Elish, né? Da criação babilônica. Da criação, né? Exatamente. Aparece Tiamat, os dragões, é super bonito essa história. A diferença que tem é que no mito sumeriano, o rebelde é o cara do bem. Eles dizem que os deuses criadores eram das trevas, do mal. Aí o Luke Skywalker, o Marduk se rebelou, ele era do bem. Tipo Tiamat e Apsu, que é o casal original, os dragões originais, eles criam os deuses, mas eles arrependem. De repente, eu vou matar esses deuses aqui. Aí o Marduk fala, não vai não. É o Kratos ali da história. Só que aí, a conclusão, qual que vai ser? Os babilônicos vão ser conquistados pelos persas. Aí quando eles são conquistados pelos persas,
Os judeus eram os escravizados pelos babilônicos e passam a ser cativos dos persas. Os persas falam o seguinte: vou libertar vocês, vocês vão voltar para a terra de vocês. Só que não era aquele cara que foi escravizado, era o neto deles, já tinha morrido, foi 70 anos, né? E vou construir um templo de Salomão para vocês organizarem um estado, e esse templo não é mais um templo apenas. Ele vai ser um centro fiscal do estado e um primeiro banco, entre aspas, daquele lugar. Aí começa o dízimo, começa o culto, e nesse momento o Jeová, que já tinha se transformado tantas e tantas vezes, ele vira o Ahura Mazda, o deus do persa, que é o deus da luz. E é nesse momento que começa uma coisa muito diferente na cultura bíblica, seja hebraica, seja islâmica, seja cristã, que é Jeová começa a ter uma atitude moral. Antes ele era imoral, antes ele não tinha bem e mal para ele, tinha agenda e objetivo. Eu quero tal coisa, eu vou lá, eu posso matar, eu posso fazer guerra, eu posso castigar. A partir desse momento, então, dos persas, quando ele vira o deus da luz, ele adota uma postura moral, ele vira o deus bom. Então você vê essas mudanças na passagem da Bíblia, e isso está acontecendo muito próximo do advento de Jesus o Cristo. Então, assim, tem uma condição histórica única naquele momento, e por isso que quando Jesus nasce, os persas, os reis magos, acreditam que Jesus, aqueles reis magos, segundo a tradição, via nele como um avatar do Ahura Mazda, o deus persa.